Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Estamos numa época do ano que é chamada de Advento. É uma época de preparação para o Natal, para celebrarmos o nascimento de Cristo de maneira adequada. Nesses domingos, estamos falando sobre isso, sobre a preparação para celebrarmos o nascimento, a vinda do Messias. Amém? A palavra de Deus diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. O Senhor nos abençoe nesta manhã, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que a tua presença continue sendo percebida em nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, todas as vezes que eu leio esta passagem, eu fico imaginando, a reação de Maria, porque imagine você está lá na sua casa, fazendo suas atividades, ou vendo uma televisão, descansando, perdão, de repente aparece um anjo do Senhor do teu lado. Eu fico imaginando que se é hoje, o anjo do Senhor ia escutar está amarrado, está repreendido. De repente o anjo aparece para ela e começa a falar: salve, agraciada, o Senhor está com você. E a preocupação dela não foi porque o anjo apareceu, é porque no versículo 29 diz que ela ficou tentando entender o que significava aquela saudação. Eu sei que se fosse a gente, muitos aqui já estariam correndo, nem a esperar o que o anjo ia falar, porque a grande verdade, meus irmãos, é que conforme o avanço da civilização, a gente foi perdendo muita coisa. Ao mesmo tempo que a gente ganhou com os avanços, a gente perdeu essa pureza, a gente perdeu
esta maneira simples de viver, né? Já falei aqui, se eu não me engano, sobre isso. Paulo, quando ele escreve: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e ele diz: eu tanto sei viver na abundância, como sei viver no quê? Na escassez. A abundância a que Paulo se refere não é a mesma abundância que passa pela nossa cabeça. A abundância para Paulo não era trocar de carro, não era ter uma casa maior, ou ter uma casa de campo, ou ir para Disney, ou conhecer a Europa. A abundância na cabeça de Paulo era ter um teto sobre a sua cabeça, boa comida na sua mesa, roupas boas para vestir. Porque as pessoas viviam de maneira mais simples. E a partir do momento em que a civilização foi avançando, o patamar também foi subindo, e a gente hoje deseja coisas que, sinceramente falando, não precisa ir muito longe. Hoje nós sonhamos com coisas, ou queremos coisas, que os nossos avós não queriam. Nem sequer pensavam que um dia iriam desejar. E aí eu fico imaginando a reação, eu fico perplexo com a reação de Maria, com a serenidade dela. Realmente ela era uma agraciada do Senhor, porque o anjo do Senhor aparece e ela lida com a situação de uma maneira muito tranquila, porque eu creio que se ela for escolhida, é porque ela realmente é uma mulher de Deus. Realmente ela achou graça aos olhos de Deus, assim como Noé chamou a atenção de Deus em meio a uma geração totalmente corrompida. A palavra de Deus diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor, não é verdade? Então, Maria começa a conversar com o anjo começa a conversar com Maria, e o diálogo vai acontecendo, e ela vai se dando conta do que estava acontecendo. Como eu disse, a primeira reação quando algo sobrenatural acontece é que a gente tenha medo. Tanto é que o anjo do Senhor aqui para Maria, no versículo 30? 30, obrigado. O anjo diz para ela o quê? Não tenha medo, Maria. Provavelmente ela deve ter tomado um susto, mas quando o anjo fala com ela, não tenha medo, ela então começa a lidar com a situação de uma maneira diferente. Semana passada nós lemos Lucas 2, eu peço que coloque por favor na tela, Lucas 2, 10, versículo 10, e da mesma forma os pastores estavam lá cuidando da sua vida. Quem esteve aqui semana passada? Os pastores estavam lá cuidando da sua vida, e de repente aparece o anjo do Senhor, e aí o anjo diz a mesma coisa para os pastores: não tenham medo, eu estou aqui para trazer uma boa notícia. Assim como ele falou para Maria: olha, não tenha medo, Maria, eu estou aqui para trazer uma boa notícia. Porque naquela cultura, quando alguém via um ser sobrenatural, provavelmente já pensava que era algo ruim que estava para acontecer. Mas não, tanto com Maria e tanto quanto os pastores, o anjo ele fala a mesma coisa: não tenha medo, porque eu estou aqui para trazer uma boa notícia. Eu estou aqui para trazer uma notícia alegre. No versículo 11, ele conta qual é a notícia para os pastores: é que hoje nasceu o Salvador. No capítulo 1 de Lucas, o anjo diz a Maria: você ficará grávida. No capítulo 2, Lucas escreve: hoje nasceu o Salvador. Você pode dar uma glória a Deus? Meus irmãos, nós precisamos entender que o nascimento de Jesus é uma boa notícia. Ele traz uma alegria.
esta notícia que foi dada a Maria e que depois foi dada aos pastores, né? Que depois, quando Jesus foi levado ao templo, Simeão o pega nos braços e o apresenta para Deus. A profetisa Ana confirma a profecia de Simeão. Ou seja, o nascimento de Jesus é um momento de muita alegria, e esta alegria, ela é única, ela é eterna e ela é indestrutível. É uma alegria que não pode ser interrompida. Por quê? Porque se trata do cumprimento de uma promessa. Então, a nossa celebração de Natal, ela deve girar em torno dessa alegria, desta notícia alegre, dessa boa nova, ou dessa boa notícia: o Salvador nasceu. Nosso Natal tem que girar em torno disso. O nascimento de Jesus, ele traz uma mensagem muito clara. Meus irmãos, se você parar para pensar, por que Deus teve que descer e pisar na terra? Já se fez essa pergunta? Por que Deus Todo-Poderoso teve que descer da sua glória e pisar na terra? Por quê? Bugou? Por quê? Porque não há e nem haverá ninguém que pudesse salvar a humanidade do seu pecado. Você entende isso? A mensagem do nascimento de Cristo é: como ninguém está apto para fazer isso, o próprio Deus veio e fez. Você entende isso? O nosso Natal, ele precisa celebrar isso, porque o Deus Todo-Poderoso desceu da sua glória e pisou na terra, porque o que precisava ser feito não poderia ser feito por mais ninguém. Por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você seja um cidadão honesto, por mais que você seja um marido fiel, uma esposa fiel, um filho obediente, por mais que você cumpra as suas obrigações, por mais que você pague os seus impostos em dia, por mais que você tenha uma vida financeira controlada, você não é digno de fazer isso. Eu não sou digno, nenhum de nós é. Só Deus poderia fazer o que precisava ser feito. Você pode dizer amém? Então, a mensagem do nascimento de Jesus é: a humanidade não pode salvar a si mesma. Então, o rei chegou. Chegou para quê? Para fazer o que nós não podemos fazer. E se o rei chegou para nos salvar, a nossa celebração tem que contar essa alegria. Que alegria? O rei chegou para nos salvar. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem que foi dada a Maria. Esta é a mensagem que foi dada aos pastores. É uma boa notícia. O rei chegou. E chegou para quê? Para salvar a humanidade dos seus pecados. Isso vai durar quanto tempo? Para sempre. Não tem fim. A obra dele é completa e é eterna. Isso é ou não é uma boa notícia? É ou não é uma boa notícia, gente? Mas é isso que a gente celebra no Natal? Entre um bolinho de bacalhau e outro, entre a briga pela rabanada, né? Sobrou a última rabanada no prato, apaga a luz, é garfo na mão, é dedo no olho. Mas a alegria do cristão no Natal não deveria ser a mesa cheia de comida? Não deveria ser a troca de presentes?
nem o Papai Noel. E aí agora tem Papai Noel, Mamãe Noel. Outro dia eu estava no shopping, minha esposa foi fazer um exame, eu estava esperando ver uma carreata de gente vestida de coisa de Natal. Eu falei, mas quem é? Estou vendo ali Papai Noel, Mamãe Noel, tem um monte de gente ali. O que são essas pessoas? Eu já me perdi, eu não sei mais o que elas são. Não sei se era gnomo, não sei o que era. Tinha umas 10 pessoas vestidas. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Porque nós vivemos numa época, meus irmãos, em que as pessoas querem novidade. E aí vão criando novidade para entreter o povo. O nosso Natal, ele tem que contar uma história. E tem que contar a história que a Bíblia conta. Jesus nasceu, o rei chegou. E ele chegou para quê? Para salvar a humanidade dos seus pecados. Mas como eu estava dizendo, não é isso que acontece na sociedade, nos nossos dias. O Natal, ele acaba sendo uma data para desembrulhar presentes. O que a gente faz no Natal? Qual é a nossa maior atividade no Natal? Desembrulhar presentes. A gente, como consumidores que nós somos, nós estamos nos desgastando em gastar aquilo que nós não temos para exibir aquilo que nós não somos. Quantos não fazem loucuras? O filho quer um videogame novo. O videogame custa R$5.000. O pai ganha 2.000. A mãe ganha 1.500. Qual é a renda da família? O pessoal é bom de conta, viu? O videogame custa quanto? Quanto que a família ganha? Como é que você fecha essa conta? Pastor, tem um truque. Eu vou lhe ensinar, pastor. O senhor é contador, mas o senhor não sabe. Tem um truque. O senhor pega um negocinho desse tamanho assim de plástico. O senhor vai na loja e o senhor passa pela fé. O senhor faz uma oração antes do cartão passar, fala, Senhor Jesus, o senhor sabe quanto meu filho quer esse videogame, e eu faço um voto contigo. Se passar o cartão, eu sei que veio de ti, mas se não passar, Senhor, eu sei que não era para acontecer. Aí passa o cartão, aí aprova 10 vezes sem juros. Aí fala, glória a Deus. Aí vai lá, dá o videogame para o menino, ou para a menina, não sei. E aí está lá o menino, todo feliz. Aí o menino fala assim, pai, eu quero um jogo. Meu filho, quanto custa o jogo? R$300. E agora o que eu faço? Eu gastei o limite do cartão comprando o videogame, o menino já quer o jogo. Aí o que você faz? O menino não pode ficar sem um presente. Aí você vai para onde? Para o cheque especial. Aí vai lá, R$300. Aí sabe o que acontece? Uma semana jogando, ele zera o jogo. Aí o que ele fala para você? Pai, agora tem outro. Quanto custa? Bom, esse deve ser mais barato. Não, pai, esse lançamento custa 400. E aí o Natal, você vai passar o Natal esquentando a cabeça com a dívida que você tem que pagar em janeiro. Aí você vai ver lá o Natal, comendo a rabanada e pensando assim, meu Deus, mês que vem eu tenho que pagar os R$500 da prestação e come um pedaço de rabanada. Mas também tem o jogo 300, 800, e ele quer outro 400. Meu Deus do céu, como é que eu vou pagar? O Natal foi para onde? Aí, em vez de ser uma notícia de grande alegria, é um dia de muita tristeza, porque você gastou o que você não tem para exibir o que você não é.
Gente, nós temos que ser pé no chão. Eu amo presentear minha família, desde que eu tenha condições de fazer isso. Se eu tenho, vamos lá. Se eu não tenho, eu falo, não tenho. Ou você, quando era pequeno, teu pai te dava tudo que você queria? Duvido. Eu lembro que uma vez eu era pequeno, eu pedi, na época, o auge do negócio era um carrinho de controle remoto. Falei, pai, eu quero um carrinho de controle remoto. O pai falou, meu filho, tá legal. Daqui a pouco ele veio com um jogo de tabuleiro. Falei, isso aqui que dá para te dar. Falei, pô, mas eu queria um carrinho de controle remoto. Falei, vai ter que ficar para o Natal do ano que vem. E o Natal do ano que vem nunca chegou. E eu não morri não, eu estou aqui, gente. Mas nunca faltou, 51 anos de idade, eu nunca sentei à mesa e passei necessidade. Quando eu era solteiro, quando eu vivia com os meus pais, eu nunca sentei à mesa e passei fome, porque os meus pais deram duro para não faltar nada. Aí hoje a gente quer dizer sim, e aí se encalacra todo, e aí passa o Natal arrancando os cabelos, e aí cadê a boa nova? Cadê a mensagem de salvação? Ih, pastor, foi pro ralo. Eu estou endividado. Gastei mais do que eu podia. Meus irmãos, todos nós que professamos a fé cristã, todos nós que andamos segundo a palavra, nós vivemos aqui na cidade dos homens, amém? Você, lá na oração sacerdotal de Jesus, em João, no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus diz, Pai, eu não peço que o Senhor os tires do mundo, mas eu peço que o Senhor os guardes do mal. Jesus não pediu que nós fôssemos tirados do mundo, Jesus pediu que nós fôssemos guardados do mal. Nós vivemos na cidade dos homens, mas nós precisamos ser embalados pelos ritmos da cidade de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Nós vivemos aonde? Na cidade dos homens, mas o ritmo que deve embalar a nossa vida é o ritmo da cidade dos céus. Nós temos que viver dessa forma. Por quê? Porque se nós vivermos assim, Cristo será a nossa suficiência e o nosso descanso. Se nós vivermos assim, nós vamos entender que as outras coisas, elas são superficiais. Aquilo que você preza tanto hoje, daqui a pouco caiu em desuso. Aquilo que você dá tanto valor hoje, daqui a pouco não tem mais valor nenhum. Se você pegar, por exemplo, um celular seu antigo, que esteja lá guardado na gaveta, de 6, 7 anos atrás, que você pagou em 10 vezes sem juros, quanto é que ele vale hoje? Está lá na sua gaveta guardado. Você olha para ele e fala assim, miserável, me custou uma fortuna. Hoje não serve nem para botar como peso de papel. O que nós damos valor hoje, perde o valor muito rápido, mas a mensagem do Natal, ela é eterna. O que Cristo fez é eterno, meus irmãos. Não passa, não perde o valor, não perde o brilho. Porque o perdão foi para sempre. E é isso que deveria nortear a nossa celebração. Estarmos unidos em torno desta mensagem. O Deus Todo-Poderoso, Ele desceu dos céus para fazer algo que ninguém mais podia fazer. E o que Ele veio fazer? Salvar a humanidade dos seus pecados. E antes de concluir, já estão prontos? Sabe dizer a igreja da criança? A igreja da criança já está pronta? Vem para mim aí. A igreja da criança vai nos ajudar a ilustrar esta mensagem. Já estão
Peguei de surpresa, né? Estão vendo? A igreja da criança vai nos ajudar a visualizar, a ilustrar o que o Natal representa. Quando a gente ornamenta a igreja, você não vai ver Papai Noel aqui dentro, você vai ver a cena do que realmente aconteceu. O que o Natal realmente simboliza. E o que deveria ser o assunto da nossa mesa. Qual deve ser o assunto da nossa mesa de Natal, meus irmãos? O nascimento de Cristo Jesus. O que ele veio fazer? Veio salvar a humanidade dos seus pecados. Por quê? Porque ninguém mais podia fazer isso. E segundo o anjo Gabriel, tanto falando com Maria quanto falando com os pastores, essa é uma boa notícia, uma boa nova. Um desejo, meus irmãos, do nosso coração, em falar sobre o advento nesses domingos que antecedem o Natal, é que nós possamos nos lembrar do que é a verdadeira alegria do Natal. A maior alegria do nosso Natal não deveria ser os presentes, ou a comida, ou a ceia, ou a rabanada, ou o bacalhau, seja lá o que for. A nossa maior alegria deveria ser a esperança que esta noite traz. Quando o anjo do Senhor contou tudo para Maria, no último versículo que nós lemos, versículo 38, de Lucas 1. Quando o anjo acaba de contar para Maria tudo o que tinha que dizer, qual foi a resposta de Maria? Senhor, então agora que eu sou a escolhida, eu virei alguém muito especial. Agora quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? Quando eu estiver no palco vai se arrepender. Foi isso que Maria falou? Maria disse para o anjo: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Essa deveria ser a nossa atitude na noite de Natal. Aqui está o teu servo, aqui está a tua serva, que aconteça comigo o que o Senhor falou. As crianças estão prontas? Pode vir. Está atrasado? O José. Ô José, larga a Maria não. José, tome tento, José. Então, nós deveríamos ter este mesmo sentimento de submissão, de entendendo o que está acontecendo, dizer: Senhor, eis-me aqui. As crianças vão entrar para organizar o nosso presépio de Natal, para ilustrar um pouquinho do que a gente está falando. Que benção. Rapaz, está completo, tem até os Reis Magos aí. Mas está bom. Amém.
Esta é a cena que deveria nortear o nosso Natal. Esta é a cena que deveria fazer parte da nossa celebração. Enquanto todos gritam, comprem, nós dizemos, Cristo é suficiente. Esta cena representa a importância do nosso Natal. As crianças estão aqui para nos ajudar a entender a importância do nascimento de Jesus. E isto deve nortear a nossa celebração. Você pode dizer amém? Que você possa levar esta mensagem de alegria para a sua casa. Você pode dizer amém? Que você possa levar esta mensagem para o seu lar. Que a sua noite de Natal, que a sua noite de celebração, seja como este dia muito especial que as crianças estão representando aqui, onde os céus se abriram, aonde até os reis magos depois foram enviados para poder conhecer Jesus, homens que estavam estudando e viram a profecia e foram guiados pela estrela e chegaram até Maria e José e a criança. Meus irmãos, qual é a mensagem do nosso Natal? Cristo, Ele é suficiente e por isso nós descansamos. Amém? Cristo é suficiente. Ele é tudo o que nós precisamos. Amém? Vamos ficar de pé. Eduardo, faz o fechamento para mim, por favor. Quero convidar você a estar logo mais às 18 horas na igreja. Nós estamos falando sobre os 7 pecados do rei Davi e que você possa levar esta mensagem no seu coração. Mas antes de nós orarmos, encerrando o culto, eu quero orar por você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, Pai amado, que esta mensagem possa ficar gravada em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa trazer a alegria desta mensagem para dentro de nós, para que quando nós estivermos reunidos à mesa com as nossas famílias, que esta alegria seja celebrada, que este nascimento seja celebrado, que esta boa nova seja celebrada, Senhor, em nossas casas, para que nós possamos nos lembrar, Senhor, do quanto isso representa para nós, o Deus que pisou na terra, para morrer em nosso lugar, para nos salvar dos nossos pecados. Pai Santo, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos ouvindo essas coisas, para que a nossa ceia de Natal seja diferente este ano, que não esteja tão centrada nos presentes, mas que esteja centrada naquilo que o Senhor fez, e que nós possamos nos lembrar que há uma segunda promessa: o Senhor voltará para buscar a sua noiva. Por isso nós somos gratos, ó Pai, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diácono Eduardo.